Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Ministério da Cultura confira as novas regras para a prestação de contas da Lei Paulo Gustavo. O Ministério da Cultura divulgou a Instrução Normativa número 20, de 16 de outubro de 2024, que regulamenta os procedimentos para prestação de contas dos recursos provenientes da Lei Paulo Gustavo, a LPG. O documento estabelece normas claras para estados, Distrito Federal e municípios que recebem recursos destinados ao fomento da cultura. Um dos principais pontos da normativa é a obrigação de devolver os saldos que não forem utilizados até 31 de dezembro de 2024. Caso o valor não tenha sido integralmente empregado, os entes federativos devem retornar o saldo disponível juntamente com os rendimentos financeiros obtidos até 15 de janeiro de 2025. Os entes federativos podem entregar o relatório final de gestão a qualquer momento após a execução dos recursos, respeitando o prazo de até 24 meses após o recebimento inicial. Esse relatório deverá ser submetido ao Ministério da Cultura por meio da plataforma digital TransfereGov. Vale destacar que gestores que não forem reeleitos nas eleições municipais de 2024 precisarão realizar a prestação de contas antes do fim do mandato ou garantir que as informações estejam acessíveis de maneira transparente. A prestação de contas exige a inserção de informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos. Entre os dados a serem fornecidos no relatório estão o percentual financeiro executado, justificativas para eventuais mudanças e remanejamentos no uso dos recursos, bem como as adequações feitas no plano de ação. Os gestores também deverão informar o link para o portal oficial, onde foram publicadas as informações sobre a execução dos recursos. O prazo de prestação de contas do seu estado ou município pode ser conferido no link disponibilizado em portalconvênios.com. Esse novo conjunto de regras busca garantir maior transparência e controle sobre a utilização dos recursos da Lei Paulo Gustavo, fomentando a cultura em todo o país enquanto promove a correta aplicação do dinheiro público. É preciso ainda anexar alguns documentos à prestação de contas, como a lista dos editais de fomento lançados, com os respectivos links de publicação em Diário Oficial, a publicação da lista dos contemplados também em Diário Oficial, a comprovação de devolução do saldo remanescente, se for o caso, e a cópia do ato normativo que comprova a realização de adequação orçamentária. Aqueles municípios que não realizaram a adequação orçamentária devem preencher o relatório final de gestão e encaminhar apenas o comprovante de reversão dos recursos aos respectivos estados, sendo dispensado o envio dos outros documentos. A reversão do dinheiro é necessária para os municípios que não cumpriram o prazo da adequação orçamentária e deve ser feita por meio do depósito dos valores na conta bancária do Fundo de Cultura do estado onde a cidade se localiza. Caso não exista um fundo, o dinheiro deve ser enviado ao órgão ou à entidade estadual responsável pela gestão desses recursos. Para facilitar o processo, o Ministério da Cultura disponibilizou os dados bancários dos estados que podem ser conferidos na íntegra do comunicado, cujo link para acesso está disponível em portalconvênios.com. Já os estados que não realizaram a adequação orçamentária também devem preencher o relatório final e encaminhar somente o comprovante de devolução dos recursos. A instrução normativa estabelece que o não envio do relatório final no prazo estabelecido pode ser considerado omissão no dever de prestar contas. Nessa hipótese, o ente federativo será notificado para enviar a documentação no prazo de 30 dias. O não atendimento da notificação poderá ensejar, entre outras medidas, a instauração de tomada de contas especial e a inscrição do ente federativo nos cadastros de inadimplência. Outro ponto que vale destacar é que, ao aderir à LPG, os entes federativos se comprometeram a instituir conselho, plano e fundo de cultura até a data de 11 de julho de 2024. A portaria do Ministério da Cultura número 137 de 2024 suspendeu esse prazo até a conclusão do processo de regulamentação da Lei número 14.835 de 2024, o Marco Regulatório do Sistema Nacional de Cultura.
Sendo assim, a implementação do CPF da Cultura não será objeto de avaliação neste momento da prestação de contas da LPG. Mais informações podem ser encontradas na página oficial da LPG e por meio dos plantões Tira Dúvidas, oferecidos para gestores e gestoras de cultura, realizados todas as quartas das 14 às 16 horas. Em portalconvênios.com você encontra os links para fazer o agendamento para o plantão e para ter acesso a modelos de planilhas para a prestação de contas. Reforma tributária. Estados e municípios debatem criação de pré-comitê gestor do IBS. Na semana passada, representantes de estados e municípios reuniram-se em Brasília para debater a criação de um pré-comitê gestor do IBS, com o objetivo de acompanhar e resguardar suas posições sobre a regulamentação da reforma tributária, enquanto o texto segue em tramitação no Senado. O encontro contou com a presença de líderes da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a FNP, do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda, o CONCEFAZ, e da Confederação Nacional de Municípios, a CNM. As instituições propuseram a formação de uma comissão composta por 10 secretários estaduais e 10 municipais, com a finalidade de assegurar equilíbrio entre os poderes e fortalecer o pacto federativo diante deste tema que deverá impactar a todos os entes da federação. A proposta visa garantir maior autonomia fiscal para estados e municípios, uma vez que o texto atual da reforma tributária prevê a centralização da arrecadação de impostos sob o controle da União, o que tem gerado críticas dos gestores locais e regionais. Ronaldo Caiado, do União Brasil, governador de Goiás, é um dos principais críticos do modo de governança proposto na reforma e teme que, se aprovado como está, os estados percam autonomia sobre os seus orçamentos. Em julho deste ano, ele declarou que a regulamentação da reforma tributária não terá aplicabilidade na vida real. Na ocasião, Caiado afirmou também que o representante do comitê gestor do IBS vai ter mais poder do que o governador. Com a reforma tributária em grande destaque no cenário político nacional, um dos pontos centrais em discussão é justamente a criação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Este novo tributo tem como objetivo substituir uma série de outros que atualmente incidem sobre o consumo, como ICMS, ISS, PIS e COFINS, e poderá simplificar o complexo sistema tributário brasileiro. A proposta de unificação traz expectativas de um sistema mais eficiente e menos burocrático, facilitando o cumprimento das obrigações fiscais por parte das empresas, com potencial de melhora na arrecadação pública. O IBS, segundo o texto em discussão, seria de competência compartilhada entre a União, os estados e os municípios, com a arrecadação sendo dividida entre essas esferas, algo que gera debates entre gestores estaduais e municipais quanto à repartição e à administração dos recursos. Para assegurar o funcionamento adequado do novo imposto, após a regulamentação da reforma tributária, será criado um comitê gestor do IBS, responsável por administrar e regulamentar a aplicação do tributo. Esse comitê terá o papel de garantir que a implementação do IBS ocorra de forma harmoniosa entre as diferentes esferas de governo, respeitando as particularidades regionais, mas mantendo a coesão nacional do sistema tributário. A participação de secretários estaduais e municipais na gestão do imposto é vista como uma forma de assegurar que os interesses de todas as partes sejam considerados no processo de regulamentação e distribuição dos recursos. A criação do pré-comitê também visa garantir que o pacto federativo seja respeitado, evitando a concentração excessiva de poder nas mãos da União. Enem 2024. Cartão de inscrição já está disponível. Confira seu local de prova. Na terça-feira, 22 de outubro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, disponibilizou o cartão de confirmação de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2024. A partir de agora, os participantes podem acessar informações fundamentais como o local da prova, o número de inscrição e os horários das provas. Tudo isso na página do participante do Enem. O cartão também informa se o candidato tem direito a atendimento especializado ou se registrou o uso do nome social. Mesmo que não seja obrigatório, levar o cartão de confirmação nos dias de prova, que acontecem nos domingos 3 e 10 de novembro, é uma recomendação do INEP.
Vale lembrar que se você esqueceu sua senha para acessar o portal gov.br, é possível recuperá-la com o CPF. Agora que a data das provas está se aproximando, é importante ficar atento ao conteúdo. No primeiro domingo, 3 de novembro, é o dia da temida redação, além das questões de linguagens e ciências humanas. Já no segundo domingo, 10 de novembro, a prova será com questões de ciências da natureza e matemática. São 45 perguntas por área de conhecimento, além da redação, e como você já deve saber, o Enem não é apenas mais um exame. Ele é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas no Brasil, seja pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada, o ProUni, o Programa Universidade para Todos, ou pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E se você sonha em estudar fora do país, saiba que várias universidades em Portugal também aceitam a nota do Enem, facilitando a sua entrada por lá. Ou seja, o Enem não só avalia como você está no final do ensino médio, mas também abre portas para o futuro. Com a sua nota, você pode conquistar uma vaga em instituições de ensino de ponta, além de ter acesso a programas de financiamento e bolsas de estudo. Agora que você está por dentro de tudo, é hora de focar nos estudos. Boa sorte nas provas e não esqueça de dar uma olhadinha no cartão de confirmação. Afinal, saber o local da sua prova é o primeiro passo para garantir que tudo dê certo no dia. Lembrando então, para consultar seu local de prova, basta acessar a página do participante no site do INEP, cujo link disponibilizamos em portalconvênios.com. Nova lei muda as regras do CADIM e deve impactar os municípios. A Secretaria de Gestão e Inovação, por meio da Diretoria de Transferências e Parcerias da União, divulgou comunicado na quarta-feira, 23 de outubro, sobre a publicação da Lei nº 14.973, de 16 de setembro de 2024, que muda as regras do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, o CADIM. O CADIM é um sistema de registro mantido pelo governo federal, que reúne informações sobre pessoas físicas e jurídicas que possuem dívidas ou irregularidades financeiras junto a órgãos e entidades da administração pública federal. O objetivo principal do CADIM é centralizar essas informações para facilitar o controle e a verificação das pendências financeiras de devedores, especialmente em processos que envolvem a contratação com a União ou a obtenção de benefícios como créditos ou incentivos fiscais. Estar inscrito no CADIM pode trazer consequências graves para os inadimplentes, incluindo a impossibilidade de realizar operações de crédito com bancos públicos, de participar de licitações e de celebrar convênios e contratos com o governo federal. Com as novas regras impostas pela Lei nº 14.973, a lista de negativados no CADIM pode se tornar ainda mais relevante, e as entidades com pendências no sistema estarão bloqueadas de realizar uma série de operações que envolvem dinheiro público. A Diretoria de Transferências e Parcerias da União orientou que os órgãos federais verifiquem cuidadosamente a regularidade das entidades com as quais firmam parcerias, especialmente no que se refere à utilização de verbas públicas. Os estados e municípios com pendências devem ser diretamente impactados por essas alterações impostas na lei. A mudança central publicada na nova lei diz respeito à redução do prazo para o registro obrigatório de devedores públicos no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. O prazo anteriormente estabelecido em 75 dias agora foi reduzido para 30 dias. Ou seja, após esse prazo, as entidades inscritas já verão comprometidas suas operações de concessão de crédito, incentivos fiscais, além de contratos, acordos ou ajustes que envolvam recursos públicos federais. As novas medidas visam intensificar o controle sobre a alocação de recursos públicos, garantindo maior transparência e responsabilidade fiscal no uso dessas verbas. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda e responsável pela gestão do CADIM, também emitiu um comunicado com orientações aos órgãos concedentes, que foi anexado ao processo de publicação da Lei nº 14.973. O documento destaca as novas exigências legais e oferece diretrizes para a correta aplicação das normas, para evitar que recursos públicos sejam indevidamente destinados a entidades inadimplentes com a União. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional reforçou ainda que os órgãos devem se manter atentos às informações constantes do CADIM e aplicar as vedações impostas pela nova legislação de forma rigorosa,
contribuindo para o aprimoramento da gestão financeira e fiscal do país. As transferências federais, especialmente as realizadas por meio de convênios e contratos de repasse, também são impactadas pelas novas regras do CADIM. Com as recentes modificações, espera-se uma maior rigidez na fiscalização e no acompanhamento das transferências de recursos, de forma que apenas entidades em conformidade com as obrigações fiscais e financeiras possam receber verbas públicas. MDS publica edital para modernizar bancos de alimentos no país. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS, anunciou a publicação de um edital que visa modernizar os bancos de alimentos em todo o país. Com um investimento de R$ 8 milhões, a iniciativa faz parte de uma estratégia para fortalecer a segurança alimentar em estados, municípios, o Distrito Federal e consórcios públicos. A ação será prioritária para bancos localizados em centrais de abastecimento, CEASOs e municípios que integram a estratégia Alimenta Cidades. As propostas para obtenção de recursos podem ser enviadas até dia 5 de novembro de 2024. O financiamento incluirá desde a elaboração de planos de arquitetura e engenharia até a execução de reformas, ampliações e compra de materiais permanentes, equipamentos e veículos. Essa infraestrutura é essencial para aprimorar a captação, recepção e distribuição de alimentos doados, seja por órgãos públicos ou empresas privadas. Os bancos de alimentos têm um papel central no combate ao desperdício de alimentos e na redução da fome, ao distribuírem alimentos gratuitos para comunidades em situação de vulnerabilidade. Com a modernização proposta, a expectativa é que essas unidades ampliem sua capacidade de atendimento e melhorem sua eficiência na distribuição de alimentos, contribuindo para minimizar o desperdício e atender a população mais carente. Essa ação faz parte dos esforços do governo em fortalecer a segurança alimentar e garantir que a população tenha acesso a alimentos de qualidade, reforçando a importância das parcerias com entidades públicas e privadas. A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS, Lilian Raal, explica que os bancos de alimentos cumprem papel fundamental na promoção da segurança alimentar no país. Essas entidades são responsáveis por distribuir os alimentos arrecadados à população, seja por meio de refeições prontas ou repasse direto às famílias de baixa renda, um processo que ocorre em várias etapas. Segundo ela, investir na modernização desses equipamentos públicos é contribuir para melhorar o acesso das pessoas à alimentação saudável e adequada. A iniciativa proposta pelo novo edital apoia a implantação e modernização dos equipamentos de segurança alimentar e nutricional para a oferta, distribuição e a comercialização de refeições ou de alimentos nas cozinhas comunitárias, solidárias, restaurantes populares e bancos de alimentos. Além disso, a proposta integra esses equipamentos em nível local de forma intersetorial e coordenada através do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social. Critérios de priorização para a seleção de propostas incluem a localização e o impacto nas comunidades vulneráveis. Um dos objetivos é fortalecer a participação de entidades da sociedade civil organizada e fomentar a implementação de políticas de segurança alimentar e nutricional. Para mais informações sobre o edital, acesse o link disponível em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!